promessas tão pequenas que não parecem merecer o nome de promessa. Esta noite, deito-me cedo. Formula-se sem cerimônia, num momento de cansaço ou de boa vontade, e nem sequer se tem a sensação de que comprometa fosse o que fosse. Depois chega a hora do costume e nada acontece. Nenhum drama, nenhuma verdadeira decisão. Simplesmente fica-se acordado. E de manhã já se esqueceu, até que aquela promessa tivesse existido. Mais 5 minutos, disse, sabendo no instante em que o diz que serão 30. Promete-se tomar a palavra na reunião, e depois fica-se em silêncio, e disse que não era o momento certo. Não vou olhar para o telemóvel ao acordar. Começo na segunda-feira. Só bebo um. Desta vez, digo as coisas em vez de as engolir. Amanhã recomeço. Cada uma destas promessas, isolada, não é nada. Verdadeiramente nada. Nenhuma pesaria o que quer que fosse se estivesse sozinha. E nenhuma pessoa razoável construiria um processo a partir de uma delas. Mas não estão sozinhas. Fazemos a nós próprios mais promessas do que a qualquer outro ser vivo. Milhares ao longo dos anos, quase todas pequenas, formuladas de passagem, na escuridão de uma madrugada ou no cansaço de uma noite tardia, um fio tênue de compromissos privados que mais ninguém alguma vez ouve. E uma parte de nós vai contando quantos cumprimos. Observamos, mais de perto do que qualquer outra pessoa poderia, a distância entre o que dizemos a nós mesmos que vamos fazer e o que depois fazemos. Conhecemos o nosso próprio registro. Não se pode mentir a testemunha, porque a testemunha somos nós. E algures dentro de nós, essa testemunha perfeitamente razoável tirou a única conclusão que as provas permitem. A minha palavra para comigo não obriga. É uma preferência. É o que eu gostaria que acontecesse e não o que vai acontecer. É aí que se esconde, discretamente, uma das solidões mais fundas que podem atingir alguém, ainda que raramente lhe demos esse nome. Deixar de acreditar na própria palavra é tornar-se um pouco estranho a si mesmo. Ouvimos-nos tomar uma resolução e sorrimos por dentro, com indulgência, como diante de uma criança que anuncia grandes projetos. Tornamo-nos alguém que já não levamos inteiramente a sério e mais ninguém o pode ver, o que explica em parte que a coisa fique sem resposta durante anos. É desse registro interior que gostaria de falar, porque ilumina algo que desconcerta muita gente sincera e de boa vontade. Explica por que esforçar-se mais quase nunca resulta. Explica por que a grande resolução, tomada com emoção verdadeira, se desmorona numa semana. E aponta, creio, para uma maneira mais suave e bem mais fiável de nos tornarmos alguém com quem se pode realmente contar. Para ver o que se passou, convém sair de si por um momento e olhar como isto funciona com os outros, porque aí compreendemos perfeitamente. Quase toda a gente conheceu aquele amigo que desmarca sempre. Não alguém cruel, não alguém de quem se não goste. Em geral, pelo contrário, alguém caloroso, alguém que se ficou sinceramente feliz por conhecer no início. Mas a mensagem chega sempre, 1 hora antes, às vezes 20 minutos antes. Surgiu um imprevisto, um pedido de desculpas longo, sincero, uma boa razão, e as razões são muitas vezes verdadeiras. E responde-se, claro, não faz mal, fica para outra. E disse a sério. Contudo, convém observar o que se produz em nós ao longo dos meses, a baixo ruído, por debaixo da amizade. Das primeiras vezes, fica-se simplesmente desiludido. Depois começa-se, sem o ter verdadeiramente decidido, a segurar os planos com menos firmeza.
já não se liberta a noite inteira. Prepara-se um segundo plano, mais discreto, atrás do primeiro, por precaução. E acaba por se chegar a um ponto em que, quando essa pessoa propõe encontrarem-se na sexta-feira, uma pequena parte de nós simplesmente não acredita que a sexta-feira vá acontecer. Não nos zangamos, não confrontamos nada. Apenas aprendemos por repetição quanto vale a sua palavra. Recalibramo-nos. E uma vez feita essa recalibração, é muito difícil desfazê-la porque não assentava num raciocínio. Assentava em provas. É aqui que se revela o que é de facto a confiança. E não é aquilo que habitualmente nos vendem. É memória. É o resumo silencioso que a mente guarda de uma longa série de pequenos momentos. E não pode ser criada por palavras, porque nunca foi feita de palavras. A confiança, seja em quem for, nunca foi realmente um sentimento. É uma conclusão. É aquilo a que se chega depois de observar, ao longo do tempo, se as palavras de uma pessoa e os seus atos acabam por coincidir. E, no entanto, mal se trata de nós próprios. Repetem-nos que confiar em si é um sentimento, que as pessoas confiantes simplesmente têm mais dele. Uma certeza interior que faltaria às outras. Então tentamos lá chegar pela emoção. Repetimos frases encorajadoras. Tentamos acreditar em nós com mais força e não se aguenta, porque não assenta em nada. E porque uma parte honesta de nós sabe que não assenta em nada. Nenhuma afirmação convencerá a parte de nós que anda a tomar notas há 30 anos. Tem as provas. Viu passar segunda-feira atrás de segunda-feira. Uma vez estabelecida, essa conclusão envenena discretamente tudo o que empreendemos a seguir. É por isso que a grande resolução falha, e nada tem a ver com fraqueza de caráter. Quando nos erguemos interiormente, no 1º de janeiro, para anunciar uma transformação total, uma parte de nós nem sequer estremece, porque já ouviu esse discurso muitas vezes e sabe como a história costuma acabar. Somos um credor demasiadas vezes escaldado, ao ouvir um devedor formular uma nova promessa muito grande. Evidentemente que o crédito não é concedido. Seria imprudente concedê-lo. O fracasso não está na vontade. O fracasso é que já não acreditamos em nós e que temos boas razões. A verdadeira questão, portanto, não é como sentir-se mais confiante. A verdadeira questão é porque quebramos essas pequenas promessas com tamanha regularidade. Porque se lhe virmos a causa, podemos começar a trabalhar com ela. E há 3, creio, e todas as 3 podem mudar. A primeira é a mais perdoável, porque não encerra qualquer engano para consigo. Fazemos as nossas promessas a partir de um estado e temos de as cumprir a partir de outro. A promessa é tomada num domingo à noite, descansado, alimentado, com a semana ainda limpa e teórica pela frente. E terá de ser cumprida numa quarta-feira às 6h30, depois de uma tarde que correu mal, com uma dor de cabeça a subir e nada em casa para o jantar. São 2 pessoas muito diferentes a viver em 2 mundos muito diferentes. E a primeira tem o hábito de comprometer a segunda sem lhe perguntar nada. O domingo faz os planos. A quarta-feira tem de os carregar. E quando a quarta-feira falha, chamamos-lhe fraqueza, quando na verdade foi um erro de organização cometido por alguém que não estava lá. Quem verdadeiramente construiu alguma coisa, sabe-o e organiza-se em conformidade. Não se pede heroísmo ao eu cansado. Coloca-se a fasquia à altura que um mau dia ainda conseguiria transpor, para que a promessa se aguente mesmo com mau tempo. Isso não é baixar as exigências.
é saber quem terá efetivamente de fazer o trabalho e ser decente com ele de antemão. A segunda causa é mais subtil e merece ser nomeada porque se esconde dentro daquilo que parece sinceridade. Muitas vezes fazemos promessas não para as cumprir, mas para sentir, por um instante, que somos o tipo de pessoa que as cumpriria. A promessa nasce num acesso de vergonha, tarde à noite, depois de um dia desanimador. E nesse instante, realiza um trabalho afetivo, acalma-nos, prova-nos que estamos a falar a sério, que ainda nos importamos, que amanhã será diferente. Mas uma promessa feita para aliviar a culpa desta noite não tem raiz alguma na realidade de amanhã. De manhã, a culpa dissipou-se e a promessa com ela, porque a promessa nunca falava verdadeiramente de amanhã. Falava de sobreviver a esta noite. A terceira causa é a mais simples e a que derruba mais gente. Prometemos demasiado grande. Quase nunca prometemos a nós próprios um passeio. Prometemos tornar-nos alguém que faz desporto todos os dias. Não prometemos uma página, prometemos o livro terminado. Tornamos enormes os nossos compromissos. E um compromisso enorme é um compromisso concebido para ser quebrado, pois exige que uma versão de nós, que ainda não existe, se apresente plenamente formada amanhã de manhã. Há no Tao Te Ching uma linha que toca exatamente neste ponto. Diz que aquele que promete levianamente, raramente é acreditado e raramente cumpre a sua palavra. Convém lê-la devagar, porque não nos censura por quebrarmos grandes promessas. Aponta para algo mais fundo. O problema é a leveza com que a promessa foi feita à partida. Lançamos esses grandes votos com desenvoltura, num movimento de humor, sem pesar se podemos verdadeiramente carregá-los. E é essa mesma facilidade em formulá-los que revela que nunca foram reais. Uma palavra dada levianamente é uma palavra já meio quebrada. O sábio, diz esse mesmo texto, é parco em palavras, cuidadoso com elas, lento a dá-las, precisamente para que a palavra, quando enfim é dada, ainda pese. A maioria de nós fez o contrário consigo própria. Gastamos a nossa palavra com tal liberalidade, em tantos votos sem peso, que acabou por não valer quase nada. Chegamos assim ao verdadeiro trabalho, que não consiste em forçar mais, consiste em reparar uma relação. E aqui, o amigo que desmarca torna-se o nosso mestre, porque já sabemos exatamente como se faz. Imaginemos que esse amigo quisesse sinceramente reconquistar a nossa confiança. O que resultaria de fato? Não um grande discurso, não desculpas comovidas seguidas do mesmo comportamento. Esse padrão já ouvimos e não significa nada. O que resultaria, a única coisa que resultaria é isto. Proporia um plano pequeno, concreto, inteiramente cumprível, e cumpri-lo-ia. Um café na terça-feira, e na terça-feira estaria lá, e depois repeti-lo-ia. E lentamente, ao longo de muitos pequenos encontros honrados, a parte de nós que o tinha arriscado começaria, com cautela, a rever a sua conclusão. Não porque nos tivesse convencido, porque nos teria mostrado. A confiança em si mesmo reconstrói-se exatamente do mesmo modo e de nenhum outro. Falava há pouco do estranho poder dos começos minúsculos, do modo como aquilo que enche as nossas vidas foi outrora demasiado pequeno para se notar. Isto é o seu gêmeo interior. Para reparar a fé na própria palavra, começa-se por uma promessa tão pequena que quebrá-la seria quase absurdo. Não uma promessa que impressione alguém,
Não uma promessa que mude uma vida até sexta-feira. Beberei um copo de água ao acordar. Caminharei até ao fim da rua. Escreverei uma frase. Deixarei o telemóvel noutra divisão durante 10 minutos. Existe para escolher um teste muito simples. Diga a promessa em voz alta e observe se alguma parte de si duvida dela em segredo. Se restar sequer um estremecimento de dúvida, a promessa ainda é grande demais. Há que reduzi-la à metade. E de novo, a metade se for preciso, até a dúvida desaparecer por completo. A medida certa é aquela em que tudo em nós está de acordo. Provavelmente será humilhante de tão pequena. Há que deixá-lo ser. Ainda não se procura alcançar coisa alguma. Procura-se ser acreditado. E eis o que é preciso compreender, sem o qual toda a prática parece vã. O copo de água não é o assunto. O passeio não é o assunto. O assunto é o que o facto de cumprir diz a testemunha interior. Cada pequena promessa cumprida é uma prova depositada do outro lado do registro. Diz baixinho: aquela palavra era real. E outra, e outra. Não é um hábito que se constrói, ainda que um hábito possa nascer. É uma reputação que se reconstrói perante o único tribunal cujo veredito nos segue por toda a parte, que é o nosso. Há uma segunda vertente e protege toda a prática de se transformar numa nova forma de castigo. Reconstruir a confiança consigo mesmo implica também deixar de fazer promessas que se sabe que não se vão cumprir, incluindo as mais lisonjeiras, incluindo aquelas que seria agradável formular esta noite. É mais difícil do que parece, porque estamos apegados ao calor do grande juramento. Mas a confiança constrói-se tanto pelas promessas que se recusa a fazer, como pelas que se cumprem. Dizer honestamente a si mesmo: hoje não vou fazer isso, e ter razão é em si um ato de fidelidade. Mantenha a palavra exata. Uma pequena palavra verdadeira faz mais pela confiança em si do que uma grande palavra falsa alguma vez fará, porque a exatidão ao longo do tempo é toda a substância da fiabilidade. Reaprende-se a pensar aquilo que se diz a si próprio, e por vezes isso implica dizer menos. Ao início parece estranho, quase um logro, porque nos ensinaram que a promessa ambiciosa era virtuosa e a promessa modesta uma forma de renúncia. Mas é preciso olhar a coisa do lado da testemunha. A testemunha não premeia a ambição. A testemunha premeia a fiabilidade. Duas pessoas podem terminar o dia tendo feito exatamente a mesma pequena coisa. Uma prometera pouco e fê-lo, e adormece tendo cumprido a sua palavra. A outra prometera muito e fez esse mesmo pouco e adormece tendo faltado a palavra mais uma vez. A ação foi idêntica. A relação consigo próprias segue em direções opostas. Vale a pena deter-se nisto, porque significa que a reparação continua ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer dia, seja qual for a quantidade de coisas realizadas. Também acontecerá que uma promessa se quebre. Não necessariamente por descuido. A vida simplesmente chegará um dia e levará amanhã, e a promessa ficará por cumprir, e à noite dar-se-á por ela com aquele velho aperto familiar. Convém, pois, ser claro sobre o que acontece então, porque é precisamente o momento em que a maioria das pessoas abandona tudo, sem ruído. Olhemos de novo para como isto funciona com outra pessoa. Um amigo fiável há meses desmarca uma vez. O que fazemos? Mal o registramos. Uma noite falhada não derruba um longo percurso e sabemo-lo por instinto, porque a confiança nunca foi uma pontuação perfeita. A confiança foi sempre um padrão,
e um padrão absorve exceções sem dificuldade. O amigo que desmarca uma vez continua a ser, na nossa cabeça, alguém que aparece. O incômodo é que recusamos a nós próprios essa equidade corrente. Quebramos uma pequena promessa e tratamo-la como se apagasse o registro inteiro. Voltamos a zero, dizemos. Não mudei absolutamente nada, e esse veredito não é lucidez, por muito que o pareça. É simplesmente inexato. Ignora cada promessa cumprida anteriormente, coisa que nenhuma testemunha honesta faria. A prática nesses momentos é de uma simplicidade quase entediante. Registra-se sem cerimônia e cumpre-se a seguinte: sem discursos, sem penitência, sem promessa compensatória do dobro do tamanho para recuperar, porque a promessa desmesurada é precisamente aquilo que quebrou o registro à partida. O que repara um padrão é a ocorrência ordinária seguinte do padrão. Nunca foi preciso mais do que isso. Alguém me descreveu certa vez o inverno em que quebrara todas as promessas que fazia a si mesmo e em que, mais ou menos, deixara de as fazer, o que tinha simultaneamente algo de desistência e algo de alívio. O que virou as coisas era quase constrangedor de tão pequeno. Decidiu que faria a cama todas as manhãs, não para se tornar uma pessoa arrumada, não como símbolo de coisa alguma, simplesmente uma pequena coisa feita antes que o dia tivesse tempo de o demover. Durante algum tempo, pareceu-lhe irrisório, e uma voz dentro dele repetia-lhe diariamente. E depois disse-me: veio uma manhã em que se deu conta de que fizera a cama sem qualquer discussão interior, de que começara silenciosamente a esperá-lo de si próprio e de que comparecera. A partir daí, acrescentou uma segunda pequena coisa, e mais tarde, uma terceira. E o que mais o impressionou ao olhar para trás não foi a arrumação, nem os passeios. Foi que, alguns meses depois, quando dizia a si mesmo que ia fazer alguma coisa, tinha recomeçado com cautela a acreditar nisso. A sua palavra voltara a ter peso pela razão simples de que quem a dava voltara a cumpri-la. Não há nisto nada de misterioso. A confiança reconstruída não é senão prova acumulada, por dentro exatamente como por fora. É lento e deve sê-lo, porque uma confiança reconstruída depressa não é confiança, é apenas mais uma grande promessa. O amigo não nos reconquista numa tarde, e nós também não. Mas a direção muda quase de imediato e sente-se mudar. Existe uma satisfação particular, muito serena, da primeira vez que se cumpre uma pequena promessa que se esperava plenamente quebrar. É uma coisa pequena, e não é de todo uma coisa pequena. É a primeira moeda devolvida de uma dívida antiga. Falta dizer o que cresce a partir daqui, porque vai muito mais longe do que copos de água e caminhadas curtas. Antes dos frutos interiores, há um exterior que surpreende. O modo como tratamos a nossa palavra tende a atingir o modo como tratamos a dos outros. Quem não confia nos próprios compromissos torna-se muitas vezes estranhamente descuidado com os que assume perante os outros, aceitando no momento porque aceitar é agradável, sem qualquer intenção real por detrás do sim. Ou então acontece o contrário e torna-se rígido, prometendo demais aos outros para ser fiável em algum lado, em qualquer lado, já que não o consegue consigo próprio. E há uma terceira versão, ainda mais silenciosa, em que a pessoa se torna desconfiada de toda a gente, incapaz de levar a sério a palavra alheia, porque aprendeu por dentro com que facilidade
uma palavra se dá e se deixa cair. Quando voltamos a cumprir a palavra dada a nós próprios, isto acalma-se. O nosso sim aos outros recupera sentido, porque reaprendemos para que serve um sim. Comprometemo-nos menos e cumprimos mais, e as pessoas sentem a diferença muito antes de conseguirem dizer o que mudou. A fiabilidade revela-se ser uma só coisa, e não duas. A palavra que se dá a si mesmo numa cozinha vazia às 7 da manhã e a que se dá a um colega do outro lado de uma mesa são feitas da mesma matéria e reforçam-se ou gastam-se em conjunto. Por dentro, a primeira coisa que se nota é que as decisões se aligeiram. Grande parte do nosso tormento diante das escolhas é secretamente uma dúvida sobre a nossa capacidade de ir até ao fim. Hesitamos em comprometer-nos com um caminho não apenas porque tememos que seja o errado, mas porque uma parte de nós suspeita que não o percorreremos verdadeiramente. Então, para que escolher? Quando sabemos que cumprimos a palavra dada a nós próprios, escolher custa menos, porque a escolha e a ação deixaram de ser duas incertezas separadas. A segunda coisa que se nota é que um certo cansaço começa a levantar. Quem não confia em si tem de se vigiar sem descanso, de se importunar, de se controlar, de se verificar, porque não se pode deixar o trabalhador sozinho. Essa vigilância interior esgota de um modo que nunca chega a descansar. Mas não é preciso montar guarda diante de alguém em cuja palavra se acredita. À medida que a confiança em si regressa, o guarda pode finalmente sentar-se. Boa parte daquilo a que chamamos disciplina não é nas suas piores versões, senão essa extenuante vigilância de um eu em quem não acreditamos. Quando a crença é restaurada, a vigilância deixa de ter razão de ser. E aquilo que parecia um déficit de vontade velho, como a vida, revela ter sido, desde o princípio, uma relação danificada que podia ser reparada. E a terceira coisa é a mais profunda. Tornamo-nos capazes de enfrentar a incerteza, a verdadeira, sem precisar que ela se resolva primeiro. Porque aquilo em que acabamos por confiar já não é o resultado. Somos nós, dentro do resultado, seja ele qual for. Sabemos que, se correr mal, não nos abandonaremos. Sabemos que, se nos enganarmos, ficaremos e ajustaremos, em vez de transformar o assunto num veredito sobre o nosso valor. E quem sabe isso pode entrar num futuro obscuro com uma firmeza que muito pouco tem a ver com a certeza sobre o que vai acontecer. A firmeza está em quem caminha e não na estrada. É um alicerce mais discreto do que aquele que habitualmente nos vendem e bem mais sólido. A confiança nos resultados é sempre emprestada de um futuro que não chegou e desmorona-se no segundo em que o futuro se recusa a cooperar. Mas a fidelidade mantida consigo mesmo não depende do futuro. Depende apenas do modo como nos tratamos pelo caminho. A única coisa que permanece sempre nas nossas mãos. Uma estação difícil pode retirar quase tudo a uma pessoa. Não lhe pode retirar a decisão de permanecer leal a si própria dentro dela. E, curiosamente, quem possui essa lealdade precisa de muito menos garantias antes de começar, porque já não pede à vida que lhe prometa segurança. Prometeu-a a si mesmo, na única forma que alguma vez foi real, que é a promessa de permanecer. Voltemos, pois, para terminar, ao amigo que desmarca sempre. Sabemos, se formos honestos, que um amigo assim poderia reconquistar-nos. Seria preciso tempo, pequenos encontros honrados e nenhum grande pedido de desculpas mais. Mas poderia acontecer lentamente, uma terça-feira cumprida
atrás da outra, até ao dia em que se daria conta de que se voltou a contar com ele sem sequer pensar nisso. Esse mesmo amigo espera dentro de nós, aquele que ouviu todas as nossas promessas e deixou de acreditar na maioria delas. E também essa amizade pode ser reparada, exatamente como se repara toda a confiança quebrada, o que nunca acontece por um discurso e sempre por um padrão. Não se pede que se acredite em si próprio hoje. É pedir demasiado, e desde o início era a instrução errada. Basta uma promessa suficientemente pequena para ser cumprida, e depois cumpri-la, e deixar que o fato de a cumprir diga aquilo que nenhuma promessa alguma vez pôde dizer.